você pensa que viajar para Cancún é um destino apenas para pessoas ricas, você está muito enganado. Porque neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para viajar aqui para Cancún. Oi, eu sou a Bia do canal e do blog Tini Bia por aí, e neste vídeo eu vou te mostrar um pouco mais de Cancún. Um guia de viagens para você que gosta de viajar em viagens funcionais e econômicas. O que nós brasileiros precisamos para entrar em Cancún, para entrar lá no México? Agora, a partir de fevereiro de 2026, brasileiros vão ter que emitir o visto eletrônico. O visto eletrônico ele voltou para brasileiros viajarem pelo México. Ou se você tiver também o visto americano, o visto canadense, ou se você tiver passaporte do Japão, da Inglaterra e de outros países que eu vou deixar aqui na descrição, você não precisa emitir um novo visto ou você nem precisa ter um visto. Mas eu vou deixar os países aqui na descrição para você saber direitinho. No nosso caso, a gente tem o visto americano, então a gente não precisou passar por um processo de visto mexicano. Para nós foi super tranquilo. A gente apresentou o nosso passaporte, o oficial da imigração viu o nosso visto e foi tudo super tranquilo. Mas se você não tem, não quer tirar, aí você faz o processo do visto eletrônico mexicano, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do site para você fazer a sua solicitação. O processo da nossa imigração foi tranquilo, mas das pessoas que estavam no mesmo voo que a gente, foi mais demorado, porque tinham muitos adultos com crianças, sem todos os membros da família, e era um público aí que eles estavam investigando mais. Então, o processo todo para a gente conseguir passar com o agente de imigração demorou cerca de 2 horas. A gente conseguiu chegar até o agente de imigração e a gente estava cerca de 3 filinhas só de distância dele. Então, o processo de imigração, no geral, ele demorou bastante. Mas quando chegou a nossa vez de passar no balcão da imigração, foi tudo muito tranquilo. As perguntas que fizeram pra gente foram: quanto tempo a gente ia ficar? Qual seria o nosso roteiro? Qual seria o nosso último dia lá no México? Então, essas foram as 3 perguntas. Além do visto, nós brasileiros precisamos apresentar uma passagem de saída do território mexicano, seja ela de volta para o Brasil ou de prosseguimento da viagem. Então, você não pode embarcar para o México sem uma passagem de saída. E uma coisa muito interessante é que assim que você passar no agente de imigração para dar entrada, ele já vai colocar, de acordo com a sua passagem de saída, que você deve apresentar a sua data de saída. Então, se você gostar muito do país, como foi o nosso caso, não dá para estender o seu período, pelo menos não assim tão fácil como acontece na maioria dos outros destinos. Então, se você gostar muito, você vai ter que ver como é que você consegue fazer para aumentar o seu tempo lá no México, lá na região de Quintana Roo. Mas afinal, aonde que fica Cancún? Cancún tá localizado no estado de Quintana Roo, lá no México, onde também tá localizado Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Chetumal e outras regiões ali da região. Então, tem outras regiões também ali na região de Quintana Roo. Se você não sabe, o México ele é dividido em estados. E o país ele possui mais de 30 estados. Então, tem várias regiões do México para você conhecer, mas Cancún tá ali na região do Caribe, no estado de Quintana Roo. E se você já tá planejando a sua viagem para Cancún, você já deve ter visto que os turistas eles devem pagar uma taxa para ficar lá no estado de Quintana Roo. Normalmente essa taxa ela já está embutida na sua passagem aérea. Se você comprar uma passagem aérea, provavelmente vai estar lá embutidos os impostos. Se você faz reservas de acomodações, tanto no Booking ou no Airbnb, também já vão estar incluídos os impostos. E o valor inicial que você vê na página do Airbnb não é o valor final. O valor final vai ser só lá na parte de pagamento, porque tem muitos impostos e o valor ele acaba subindo um pouco. Então, só para você saber que na região de Quintana Roo tem taxas pra gente pagar. E lá no aeroporto tem uma salinha onde você faz o pagamento dessa taxa também. Fica do lado esquerdo do terminal, bem próximo aos banheiros. Então, você vai lá e faz o pagamento da sua taxa. Qual que é a moeda utilizada no México? No México é utilizado o peso mexicano. Mas ali na região de Cancún, você também consegue fazer os seus pagamentos com o dólar americano. Mas não é muito recomendado, já que o dólar ele vale muito mais que o real e o peso mexicano vale muito menos que o real. Então, você vai ter muito mais vantagem sobre a moeda se você trocar o real pelo peso mexicano. Essa aqui é a nota de 50 pesos mexicanos. Essa aqui é de 100 pesos mexicanos. Aí temos as moedas de 2 pesos mexicanos, de 50 pesos, a de 1 peso e a de 10, que a de 10 não tem a numeração, ela só tá escrito 10 pesos. E as notas são plastificadas. Sabe aquela nota de 10 reais antiga? Meio rosa, meio vermelha? Tinha aquele negócio vermelho aqui? É daquele estilo de plástico. Quais são os tipos de transporte que você pode sair do aeroporto de Cancún? Você pode alugar um carro, você pode fazer essa locação desse carro antes para você dar uma planejada e economizar mais no destino da sua viagem.
Você pode alugar esse carro já lá no aeroporto, tem várias empresas. Ainda na área segura do aeroporto, ainda tem algumas empresas para você fazer a sua cotação. É aqui também onde você pega informação turística, mapas e aluga carro. Ou pega informação do seu carro e essas coisas. Você também pode sair do aeroporto de táxi. Tem os táxis, que são aqueles tabelados lá do aeroporto, e também tem táxis aleatórios. Mas você também pode utilizar o transporte público, que foi a maneira que a gente fez. Essa é a empresa para você sair de ônibus aqui do aeroporto de Cancún. Você pode sair para Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mérida, Cozumel e Chiquilá. Você também pode fazer a reserva de shuttles compartilhados através de sites como o Get Your Guide, que eu vou deixar aqui na descrição, um que eu achei bem legal, e também pode utilizar o Civitats ou jogar aí na sorte no Google para tentar achar um serviço desse. Se você está pretendendo fazer um roteiro por todas as praias da região, talvez a melhor alternativa para você seja alugar um carro, porque aí você não precisa ficar dependendo de transporte público, mas também funciona com transporte público. O custo-benefício para nós, com certeza, é utilizar o transporte público, porque quando você aluga um carro, você tem que ter custos com gasolina, pedágio, alguns outros imprevistos, então pra gente não funciona muito bem. Se você for fazer um shuttle compartilhado, todos os roteiros que você está pretendendo fazer em Cancún, esse custo ele vai elevar muito, então depende muito do seu estilo de viajante. Se você ainda não sabe qual é o seu estilo de viajante, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição um vídeo onde a gente conversa sobre os estilos de viajante e qual melhor combina com você. Eu vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse de assistir. Tá, a forma mais barata de você sair do aeroporto de Cancún, com certeza, é utilizando os ônibus ADO, utilizando os ônibus que tem lá no aeroporto. Você não vai ter nenhum problema, é um ônibus vermelho, lá na parte segura do aeroporto, onde tem as locadoras de carro. Tem um posto para você fazer a compra da sua passagem, ou você faz lá do lado de fora, em frente ao ponto de ônibus. Não sabe onde é o ponto de ônibus? Tem várias placas para você se localizar, para você chegar no ponto de ônibus, então isso não vai ser um problema. Essa é a passagem do ADO. Tem o da onde sai, o dia, horário, o local, o valor, e é com assento marcado. E a plataforma, que é marcado no teto. 61... 60 e por aí vai. A passagem do ônibus a gente comprou lá no guichê de fora, porque quando a gente saiu ali pela parte das locadoras de carro e tal, não tinha nenhum funcionário no posto que tem ali no meio. Mas lá no posto que tem lá fora tinha gente. Daí a gente fez a compra da nossa passagem, pagando com o nosso cartão da Wise, porque a gente ainda não tinha pesos mexicanos pra ficar trocando. E deu super certo. Então, não se preocupe muito porque lá em Cancún, praticamente todos os lugares aceitam cartão, então não tem nenhum tipo de problema. O ônibus, ele é um ônibus de viagem tradicional. Tem os bancos, tem banheiro lá no fundo. Se não tiver banheiro, a viagem ela não demora muito. Tem ar-condicionado, tem os bagageiros, tem Wi-Fi, então funciona muito bem. Como se locomover por Cancún? Como andar pela cidade de Cancún? Você pode alugar um carro, aí você faz a cotação antes ou quando chegar no aeroporto, ou se você quiser decidir isso já em Cancún, tem várias locadoras espalhadas pela cidade. Você também pode caminhar, é uma cidade que dá para caminhar super tranquilo, é só você ter os mesmos cuidados que você tem numa cidade grande. E você pode utilizar o transporte público. Foi a maneira que a gente fez para se locomover em Cancún e deu super certo. O ônibus ele custa 12 pesos no atual momento. E você pode pagar tanto em pesos mexicanos ou em dólar. Quando você paga o ônibus, eles te entregam um folhetinho desse, que é o bilhete da sua passagem. Que é o ônibus da zona hoteleira que você pode pegar para vir para a região dos hotéis e das praias. É o R1 e o R2. Mas onde se hospedar em Cancún? A cidade basicamente está dividida em 3 regiões principais que os turistas mais escolhem. A mais famosa, com certeza, é a zona hoteleira, onde estão os resorts e os hotéis mais caros, porque é a região onde tem a faixa de areia cercada pelo mar, plantas e por tudo que tem ali naquela região. Se a sua ideia é acordar e já estar praticamente pé na areia,
Aí você vai ter que se planejar para ficar em um resort all inclusive, em um Airbnb ali naquela região ou em hotéis ali naquela região. Mas essa região costuma ser mais cheia e mais cara. A outra opção é ficar no centro de Cancún, também chamado de Downtown. Ali tem o terminal ADO, tem vários Walmarts, tem Smart Fit, então tem uma vida mais agitada. Então é uma região mediana de valores. Você encontra Airbnbs, hotéis, pousadas, guest houses, tem bastante hostels, então é uma região para todos os viajantes. Essa aqui é a nossa acomodação aqui em Cancún. Aqui é a entrada, o ar-condicionado, tem um ventilador, tem esse armário, a cozinha com geladeira, micro-ondas, armário, tem potinho para cachorro, então pode vir cachorro. Aqui é claro. E o banheiro, que é enorme. Estranho. Chuveiro do teto, legal. Privada. As toalhas coloridas. Qual a melhor época para viajar para Cancún? Se a sua prioridade é pegar um clima perfeito, os melhores meses são de dezembro a abril. A gente esteve entre o mês de dezembro e janeiro e a gente teve um ou outro dia nublado. Todos os dias fizeram muito calor, assim, muito calor mesmo, e tinha sol, então é a época perfeita. Entre os meses de junho e setembro é quando acontece as férias de verão dos países norte-americanos, países europeus e alguns outros países aí pelo mundo. Então tende a ser alta temporada porque tem muita gente lá na cidade. Entre os meses de setembro e novembro é a temporada de furacões e é a temporada que tem mais promoções para viajar para essa região por conta do risco de ter furacão. Então é uma época que tem mais chuva e mais instabilidade no clima. Então é um período que você tem que pensar mais de uma vez se vale a pena ir ou não. Agora, os meses mais baratos para viajar para Cancún geralmente são maio, setembro e começo de novembro. Mas lembrando que setembro ainda é alta temporada por conta das férias e novembro ainda é final assim da temporada de furacão. Então dá uma pesquisada antes para ver se vale a pena para você. Então, resumindo, se você quer um clima perfeito com muito calor, mas te aviso, é muito calor mesmo, vai entre dezembro e abril, que é o inverno. E se você quiser economizar, vale olhar meses como maio ou setembro. Aqui é a Praia Fórum, onde tem a famosa balada Cocobongo. Aqui a Praia Fórum, Cocobongo. Aqui tem mais alguma coisa e logo ali na entrada, aqui assim, tem uma 7-Eleven e a entrada para a praia. Essa praia não tem uma infraestrutura pública. Não tem palapas gratuitas ou banheiros de propina voluntária. Tem logo ali na entrada, do lado da 7-Eleven, um chuveirão e sanitários pagos. Se eu não me engano, são $6. Lá mais pra baixo tem aquele pedaço, aquela península, onde tem aquelas pedras e prainha. Gostosinha a água, mais tranquila, menos cheia. E desse lado a praia tá mais vazia, porque tem mais resorts ou condomínios. Lá embaixão, lá bem baixão, depois daqueles negócios ali, tem aqui assim, lá embaixo, tem a Praia Delfines, onde tem o famoso letreiro. Mas o letreiro tem outras praias também. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como tirar o seu visto mexicano e um guia de praias de Cancún. E muitos vídeos ainda sobre Cancún para te ajudar aí no seu planejamento de viagem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a viagens, mochilões, roteiros pelo mundo, pode deixar aqui nos comentários que se eu souber responder, eu te respondo sem nenhum problema. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.